Que bom que nós estamos aqui na série Decisão. Quero compartilhar com você uma mensagem com o tema Tempestade, uma oportunidade. Uma tempestade, todo momento de tempestade é uma oportunidade que temos de crescer e de aprender em Deus. Quero compartilhar com você no livro de Mateus, capítulo 14, 22, nos fala assim: E logo ordenou Jesus e os seus discípulos entrassem no barco e fosse diante para outro lado, enquanto despedia da multidão. Então Jesus deu uma ordem para os seus discípulos que eles passassem para o outro lado, para outra margem, que Jesus estava despedindo do povo. A outra vez que os discípulos passaram por uma tempestade, eles passaram com Jesus. Não sei se você lembra aquela passagem que Jesus estava no barco, Jesus estava descansando e os discípulos de Jesus vêm aquela tempestade dizendo: Mestre, nós vamos afundar, precisamos de ajuda. O que vamos fazer? Acorda, Jesus, acorda. E Jesus traz a calmaria e aquela tempestade ela é eliminada e vem o melhor de Deus naquele tempo. Então, essa é outra passagem. Essa é a passagem que Jesus manda os seus discípulos. Vão para o outro lado, vão para outra margem, passem para o outro lado, passe para outra fase, passe para outro momento, passa por outro tempo sobre a tua vida. E aí foram os discípulos. E Jesus ficou despedindo a multidão. Jesus ficou despedindo da multidão, estava um tempo de oração, também um tempo de renovo, e os discípulos estavam no barco. E a palavra de Deus fala que nesse barco, nesse dia, a tempestade começou novamente. E a tempestade veio, e o vento veio, e vem soprando sobre o barco, mas só que tinha um grande detalhe muito importante: Jesus não estava no barco. E os discípulos olham para todos os lados e talvez comece a escurecer, e o vento vem ao contrário, e vem a tempestade, e os discípulos começam a ficar assustados, apavorados, o que fazer, o como fazer. E a palavra de Deus, ela nos deixa tão claro que Jesus, nesse determinado tempo, Jesus vem sobre os discípulos. Jesus vem caminhando sobre as águas. Jesus vem caminhando sobre a tempestade. Jesus vem vindo de encontro àqueles homens que estavam acreditando que Jesus iria vir. Você sabe o que eu entendo dessa palavra? Primeiramente, não pule do barco. Às vezes vem a tempestade tão grande que dá vontade de abandonar. Às vezes as dificuldades vêm, a tempestade vem que às vezes achamos que uma melhor solução, ou seria a solução mais fácil, abandonar, pular do barco. Primeiramente, não pule do barco. Não pule do barco, porque quem prometeu que viria, ele vem. Aquele que falou que iria fazer, ele é fiel para fazer. Então, primeiramente, não pule do propósito de Deus. Não fuja, não saia do propósito de Deus. Então Jesus, ele vem caminhando sobre a tempestade. Ele vem caminhando sobre o mar, ele vem caminhando sobre o vento contrário. Jesus, ele vem sobre as águas e Pedro vê. E os discípulos falam: nossa, eu acho que é um fantasma. Eu acho que é um fantasma que está vindo, quem é? E aí eles veem quem é Jesus. Mas Pedro, ele não se conforma. Ele fala: se é o Senhor, eu quero entrar nas águas. Eu também quero subir nas águas. Você veja que é uma situação que nós podemos ver de duas formas. Primeiramente, os seus discípulos estavam naquele barco, assustados, com medo de naufragar, com medo de dar tudo errado, com medo de ser o fim naquele instante. Mas podemos olhar dos olhos como Pedro olhou, dizendo: eu quero eu quero andar sobre as águas, eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, eu quero viver a tempestade de outro jeito. Você sabe que toda tempestade ela vem com algo de Deus sobre a nossa vida, trazendo entendimento, vem trazendo sabedoria para nós, vem trazendo experiência para nós. Às vezes as pessoas falam de Pedro, mas mas foi o único que andou sobre as águas dos discípulos. Foi o único. Às vezes a tempestade vem e nós não podemos olhar pelos nossos olhos. Os nossos olhos, a nossa visão ela é limitada. Às vezes olhamos para a tempestade, mas a tempestade ela é necessária acontecer na nossa vida. Às vezes vem a dificuldade ela é necessária vir sobre a nossa vida.
Porque como uma escola, se você estudar e não fazer as provas finais, você não passa de ano. E se nós só escutarmos que Deus é bom, se nós só lermos a palavra de Deus, que Deus é maravilhoso, e não praticarmos, não vamos ser aprovados. Então a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele diz, então vem, Pedro. E Jesus nos convida nesse tempo. Para essa série, decisão, você quer decidir, mas então vem. Pedro decidiu de caminhar e de viver, passar aquela tempestade de uma forma diferente. Foi uma decisão de Pedro. Uma decisão. Os discípulos que ficaram no barco também passaram pela tempestade, mas passaram de outro jeito. Você vê que quando nós tomamos uma decisão de querer mais de Deus, nós vivemos algo diferente. Você consegue entender com essa palavra que quando tomamos uma decisão de viver o propósito de Deus na nossa vida, é sempre o mais de Deus, é sempre o mais, é sempre aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida, é sempre o que nós pensamos. O Senhor tem muito mais do que aquilo que imaginamos. Você vê que aquilo que o Pedro andou sobre as águas, mas Pedro, quando ele começa a andar sobre as águas, começa a subir naquelas águas e começa a caminhar e dar mais um passo, ele começa a se encher de alegria. Na presença de Deus é tempo de alegria. Por mais a dificuldade que estamos passando, por mais a tempestade que estamos enfrentando, mesmo assim nós temos uma alegria, nós temos uma confiança que é no Senhor. E Pedro começa a andar sobre as águas e talvez Pedro comece a olhar para os lados. Ele começa a passar por um tempo de distração. Você sabia que às vezes nós estamos vivendo o milagre de Deus? Deus está nos chamando para viver, assim como Pedro. Pedro diz, quero subir contigo, vem. Às vezes estamos indo de encontro ao Senhor. Às vezes estamos tomando as decisões certas. Estamos caminhando para o caminho de milagre, mas às vezes vem as coisas em nossa paisagem na nossa vida. O que seria paisagem? O que seria distração na nossa vida? O que seria, muitas das vezes, é falta de fé. Às vezes não acreditamos. Vamos subir na água e nós não vamos afundar? Será que eu não vou afundar? Mas será que se eu me entregar minha vida 100% ao Senhor, será que eu decidi viver aquilo que Deus tem para a minha vida ainda vai dar certo? Será que o momento que eu estou passando vai passar? Se o Senhor der um comando, se o Senhor fizer tudo dar certo, será que eu ainda vou conseguir? Você sabe que às vezes a dúvida nos atrapalha. Você sabe que às vezes o medo nos atrapalha. O medo em excesso nos atrapalha. E às vezes o Senhor está chamando como Pedro, vem. Vem ver tempestades de olhos diferentes. Vem passar por aquilo que o Senhor trouxe e deixou acontecer na tua vida de uma forma diferente. Vem passar junto com Jesus. Vem passar do lado do Senhor, assim como Pedro andou sobre as águas. E Pedro fala, se é você, quero ir junto. E vindo a tempestade, e Pedro passou pela tempestade, junto com Jesus. Ele passou porque ele decidiu. E quando ele começa a naufragar, afundar de novo, o Senhor pega ele pela mão e diz, ô homem de pouca fé. Você sabe que a nossa fé é como um músculo. Quanto mais nós exercitarmos, mais forte vamos ficar em Deus. A nossa fé, quanto mais nós exercitarmos, quanto mais nós andarmos com Deus, quanto mais nós lermos a palavra de Deus e quanto mais nós decidirmos ter essa decisão de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, o Senhor nos pega pela mão. Às vezes estamos vivendo, às vezes vem aquela dúvida, às vezes nos sentimos tão fracos, às vezes nos sentimos tão oprimidos, às vezes achamos que não vamos conseguir. Mas quando nós estamos naufragando, o Senhor, Ele nos pega pela mão e nos coloca de pé de novo. Nesse tempo eu quero orar contigo. A palavra de Deus fala que o Senhor fala para todo mundo, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que estão falidos, aqueles que está tão difícil, aqueles que estão passando por doença, por momentos tão difíceis na sua vida. O Senhor fala para mim e para você, vinde a mim, vinde a mim, vinde ao Senhor, vem ao encontro do Senhor, que Ele achará descanso, achará paz, porque a palavra de Deus fala que o fardo do Senhor é leve. Então eu quero te convidar, em nome de Jesus, a refletir nessa mensagem e que você possa decidir
aquilo que Deus tem para a tua vida e viver o milagre de Deus. Eu quero orar com você. Espírito Santo, nessa série Decisão, Deus, o Senhor vem falar conosco, Deus, que a tempestade, Deus, ela é uma oportunidade para a nossa vida, de vivermos, Deus, e permanecermos diante das Tuas promessas, Senhor. A minha oração, Deus, é todo aquele, Deus, que estava fraco, com dificuldade, ou aqueles que estão passando, Deus, por uma tempestade tão grande, por um momento tão difícil da sua vida. Eu não sei qual área da sua vida, Senhor, mas que possa, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, meu Deus, decidir, tomar uma decisão, Deus, de viver vida nova diante do Senhor. E mesmo, Deus, que essa pessoa, Deus, esteja naufragando, Senhor, a minha oração, Deus, que ela sinta, Senhor, o Senhor pegando pela mão e colocando de pé novamente, Senhor, dizendo, em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, a força, ela vem de Deus. O milagre vem de Deus. Então, Deus, fortalece a vida de cada um, Deus. Que nós possamos, essa série Decisão, decidirmos e vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus.